Honestamente, precisamos examinar nossos corações com mais frequência. Não basta apenas pensar no que fazemos, mas refletir também sobre por que fazemos. Existem tantas coisas maravilhosas na Palavra de Deus que nunca faltarão assuntos para falar, mas eu procuro sempre sondar meu próprio coração e passar tempo com Deus para ter certeza de que recebi aquilo que chamo de uma palavra no tempo certo. Por isso acredito que a mensagem de hoje e também a de amanhã será boa para você. Nós não conseguimos ter um desempenho perfeito. Temos um corpo de carne e osso e enquanto estivermos nele, vamos cometer erros. Felizmente, Jesus já pagou por todos os erros que cometemos e ainda vamos cometer. É como se o sangue já estivesse depositado no banco, disponível. Sempre que nos arrependemos de algo errado, podemos fazer uma retirada, reconhecendo nossa falha e assumindo a responsabilidade por ela. Portanto, não podemos ser perfeitos em nossas ações, mas podemos ter um coração perfeito. E é sobre isso que quero falar hoje. Quais são as características de um coração perfeito? A Bíblia diz que Deus ama um coração tranquilo, manso e sereno, que não vive inquieto ou perturbado. É isso que agrada a Ele. Pense bem, quem aqui tem filhos pequenos ou já criou crianças pequenas? Quantas vezes você não disse, eu só queria um pouco de paz nesta casa? Pois nós somos a casa de Deus. O Espírito Santo habita em nós. E quando estamos irritados, ansiosos, nervosos ou descontrolados, talvez Ele também nos diga, será que podemos ter um pouco de paz nesta casa? Eu aprendi a amar o silêncio e a paz cada vez mais ao longo dos anos, e Deus também ama isso. Muitas pessoas se esforçam demais para nunca errar e para ter uma performance perfeita e depois vivem presas à culpa quando falham. É sobre isso que precisamos conversar. Em 2 Crônicas 16:09 está escrito: os olhos do Senhor percorrem toda a terra para se mostrar forte em favor daqueles cujo coração é totalmente dele. Esse versículo é maravilhoso porque não diz que Deus procura alguém que nunca erre. Ele diz que procura alguém cujo coração seja perfeito diante dele, para então se manifestar com poder. Jesus disse algo interessante aos discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes falei. Mas como ele poderia dizer isso se Pedro ainda iria negá-lo 3 vezes? Tomé duvidava e todos eles tinham seus defeitos. Eles até discutiam entre si sobre quem era o maior. Tinham fraquezas, mas não eram maus. Essa é a diferença. Todos nós temos fraquezas, mas a perversidade é o que realmente desagrada a Deus. Eu costumo dizer que Deus prefere alguém com um coração correto e uma conduta imperfeita do que alguém que faz tudo certinho por fora, como os fariseus. Eles seguiam a lei à risca, faziam tudo aparentemente certo. Mas Jesus disse que por dentro eram como sepulcros caiados, sabiam o que fazer, ensinavam os outros, mas não ajudavam ninguém e nem praticavam o que pregavam. Algo pode parecer muito bonito por fora, mas você só conhece alguém de verdade quando vê como ela reage em situações difíceis, em momentos de injustiça ou sofrimento. Só descobrimos quanta fé temos quando precisamos usá-la. Por isso, as provações são, na verdade, boas para nós, porque revelam onde Deus ainda precisa trabalhar em nossa vida. Isso tira muita pressão de mim. Não quer dizer que vou viver de qualquer jeito, sem fazer o que é certo. Quem é salvo naturalmente deseja fazer o que agrada a Deus. Não somos salvos pelas obras, mas fomos salvos para boas obras. As obras não nos salvam e a falta delas não nos tira do céu, porque a salvação vem da fé em Jesus. Mas elas são importantes, apenas precisam estar na ordem correta. Não trabalhamos para ser salvos, fazemos o que é certo porque já fomos salvos. Deus nos dá uma nova natureza. O problema é que ainda carregamos a velha natureza e isso gera conflito. É por isso que quem nasce de novo sente como se estivesse em guerra o tempo todo. Antes fazia certas coisas sem nenhum peso na consciência, mas agora isso incomoda. A pessoa tenta mudar na própria força e isso não funciona. Então acabamos como Paulo em Romanos 7, quando ele diz: o bem que quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Por que eu sou assim? Eu mesma já me fiz essa pergunta muitas vezes. Porque eu não consigo fazer o que é certo, mesmo querendo? Como eu sempre digo, posso-me deitar na cama planejando viver em perfeita santidade e tudo parece funcionar, até a hora em que coloco os pés no chão.
Eu me lembro de como conseguia ser espiritual enquanto meus filhos ainda não tinham voltado da escola. Quando eu estava sozinha em casa, me dava bem com todo mundo. Bastava as pessoas chegarem para os problemas começarem. Por isso, fico aliviada em saber que não é a minha performance que determina o quanto Deus pode me usar. Claro que eu gostaria de agir perfeitamente, mas é tão bom saber que isso não é uma exigência para que Deus se mostre forte em mim. A Bíblia diz: guarde o seu coração com toda diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Então, espero que você leve algo disso consigo. Comece a prestar mais atenção ao que está acontecendo dentro de você, no que você pensa, nas atitudes que cultiva. Você costuma julgar quem é diferente de você? Fica com inveja quando alguém tem mais do que você? Ou talvez quando alguém recebe aquilo que você tanto deseja e você pensa que essa pessoa nem é tão espiritual assim para merecer isso. Esses sentimentos nos incomodam. Existem pessoas que até têm um bom comportamento exterior, mas um coração corrompido. Outras falham muitas vezes, mas mantêm um coração puro. A Bíblia diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Isso não quer dizer que vamos vê-lo com os olhos físicos, mas que vamos perceber mais claramente a sua voz, reconhecer sua presença e ter mais discernimento. Quando o coração é limpo, fica muito mais fácil entender o que Deus está dizendo e o que Ele quer que façamos. Agora, vamos observar o que Jesus disse ao repreender os fariseus em Mateus 23, 1-4. Ele falou à multidão e aos discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Portanto, pratiquem e obedeçam ao que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque não praticam o que ensinam. Isso é uma grande responsabilidade para quem ensina a palavra. Lembro-me de uma vez em que eu e Dave estávamos viajando para pregar em uma cidade da Flórida. Eu ia ministrar uma mensagem sobre comportamento, como geralmente faço. No caminho, fomos parados por um trem e eu fiquei nervosa com o horário. Vamos nos atrasar. Quando o trem passou, seguimos mais um quarteirão e uma pessoa tentou entrar na nossa frente. Dave parou o carro para deixá-la passar. Eu reclamei: Dave, não temos tempo para isso. Ele respondeu: estou só tentando ser educado. E eu pensei: não temos tempo para ser educados agora, precisamos chegar à igreja. Somos assim às vezes, não é? Não tenho tempo para ser gentil, estou indo servir a Deus. Isso sempre me faz pensar nos dois religiosos que passaram pelo homem ferido na beira da estrada. Não sabemos se estavam indo para a igreja, mas estavam com tanta pressa que atravessaram para o outro lado da rua para não lidar com aquele homem. Quantas vezes fazemos o mesmo? Dizemos aos outros o que devem fazer, mas quando é conosco, não fazemos nada. A Bíblia diz que eles colocam fardos pesados sobre os ombros das pessoas, mas não movem um dedo para ajudá-las. Se você quiser aprender como não ser um fariseu, basta ler Mateus 23. É um capítulo forte. Jesus diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Limpam o exterior do copo, do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e egoísmo. Ou seja, você pode limpar o lado de fora, mas é o que acontece por dentro que realmente importa. Ele continua: fariseus cegos. Limpem primeiro o interior do copo, do prato, e então o exterior também ficará limpo. E ainda diz: vocês são como sepulcros caiados, por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos e impureza. Da mesma forma, externamente parecem justos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então eu te pergunto: com que frequência você pensa no que está acontecendo dentro de você? Lembro-me de estar brava com Dave, ao lado dele na igreja, com as mãos levantadas, cantando Tudo Entregarei. A letra estava no telão, então eu podia cantar sem nem pensar muito. Mas, por dentro, eu dizia: se ele acha que eu vou cozinhar quando chegarmos em casa, está muito enganado. Percebe? Às vezes estamos fazendo uma coisa por fora e pensando outra por dentro. Podemos estar sorrindo para alguém e dizendo: a paz do Senhor, enquanto, no coração, não há paz nenhuma. Você diz: como você está, irmã? Mas por dentro está pensando: que roupa horrível, ou esse corte de cabelo não combina nada com ela. Nós rimos disso porque, no fundo, todos já fizemos algo parecido. O que é sério é que a Bíblia diz que chegará um dia chamado Dia do Juízo, quando tudo será revelado.
Nada ficará escondido. Tudo o que é feito em segredo virá à luz. Nossas obras passarão diante de Deus, mas não apenas aquilo que fizemos será avaliado, também o motivo pelo qual fizemos. É impressionante como conseguimos nos comportar bem quando estamos perto de alguém que queremos impressionar e como podemos agir mal quando achamos que ninguém está vendo. Pelo menos é isso que pensamos. Para mim, isso nunca funciona muito bem porque quase sempre, onde quer que eu vá, alguém me conhece, mesmo que não diga nada. Por isso, o que fazemos é uma grande responsabilidade. Se você tem um adesivo no carro dizendo que é cristão, isso é uma grande responsabilidade. Amém? Se seus vizinhos sabem que você é cristão, isso também é responsabilidade. Porque se não vivermos como cristãos devem viver, como seguidores de Jesus, então o que realmente significa ser cristão? Ser cristão não é apenas repetir uma oração no altar. É seguir Jesus. Uma pessoa me perguntou, o que isso quer dizer? Eu respondi, significa observar como ele agia nas situações e fazer o mesmo. Jesus disse, se alguém quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando lemos isso por completo, entendemos que essa cruz é viver uma vida sem egoísmo. E isso não é fácil. O egoísmo é tão natural em nós que, se não decidirmos todos os dias lutar contra ele, ele aparece antes que percebamos. O orgulho funciona do mesmo jeito. Às vezes achamos que somos humildes e acabamos nos orgulhando da nossa humildade. E voltamos ao ponto de partida. Acima de tudo, proteja o seu coração, porque tudo o que você faz nasce dele. Por isso, uma segunda característica de um coração puro é o desejo constante de crescer espiritualmente. Pessoas com um coração correto não se acomodam no está bom assim. Elas não aceitam viver na mediocridade. Elas querem conhecer Cristo mais profundamente, de forma mais íntima. Eu amo o que Paulo diz em Filipenses 3, o meu alvo é conhecê-lo. Na versão ampliada, ele diz, conhecê-lo mais profundamente, tal como ele é. Ou seja, conhecer o caráter de Jesus para realmente conhecê-lo de verdade. Nós dizemos que conhecemos Jesus, mas será que conhecemos mesmo o seu caráter? Um ótimo estudo bíblico é estudar quem Deus é. Ele é bom, justo, manso, humilde, cheio de graça e misericórdia. E quanto mais aprendemos sobre o caráter de Deus, mais vontade temos de ser como Ele, que é exatamente o que deveríamos ser. Jesus disse em Mateus 11, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. O que Ele está dizendo é, fiquem perto de mim o suficiente para ver como eu faço as coisas. Esse jugo representa 2 bois andando juntos. Quando um está ligado ao outro, ele aprende observando como o outro anda. Isso acontece também na vida. No meu casamento, por exemplo, eu era cheia de feridas por causa de abusos que sofri na infância. Achava que o problema estava nos outros. Dave, por outro lado, era um cristão maduro. Muito do que me levou a mudar foi observar o jeito como ele vivia. Ele mantinha a paz, me amava quando eu deixava, não se deixava controlar pelas minhas crises, era estável, enquanto eu vivia em altos e baixos o tempo todo. Com o tempo, comecei a desejar o que ele tinha. E esse é o impacto que temos sobre as pessoas. Mas isso não vem só porque vamos à igreja, usamos um colar cristão ou carregamos uma Bíblia. Vem da maneira como vivemos. A Bíblia diz que vivemos em um tempo de escuridão e que devemos ser luz onde há trevas. E uma coisa é certa, se você continuar amando alguém por tempo suficiente, essa pessoa vai acabar cedendo. A palavra diz que o amor nunca falha. O problema é que, muitas vezes, não queremos amar as pessoas como elas são. Queremos amá-las como gostaríamos que elas fossem. Amém. Em alguns momentos, precisamos estar dispostos a suportar as falhas de outra pessoa por um tempo. Em vez de tentar corrigi-la toda vez que ela errar, ore por ela. Quem aqui acredita que, se orássemos sempre que sentimos vontade de dar uma lição em alguém e mantivéssemos a boca fechada, avançaríamos muito mais? Amém. Nós gostamos de ensinar os outros, não é? Mas o mais importante é estarmos sempre crescendo espiritualmente.
A Bíblia Amplificada diz em Mateus 5:48: sejam perfeitos, crescendo até a plena maturidade espiritual, em santidade de mente e caráter, alcançando o nível adequado de virtude e integridade, assim como o Pai Celestial é perfeito. Eu gosto da versão amplificada justamente por isso. Ela esclarece coisas que antes me assustavam. Quando eu lia Sejam Perfeitos, eu pensava que precisava acertar tudo e isso me frustrava porque eu tentava e não conseguia. Mas, na verdade, esse perfeito significa estar em processo de crescimento espiritual. Deus não fica irado conosco porque ainda não chegamos lá. Até o apóstolo Paulo disse: não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado. Ou seja, enquanto estivermos nesta terra, estaremos em desenvolvimento espiritual, eu e você. Se soubéssemos de uma vez tudo o que ainda precisa ser mudado em nós, provavelmente desmaiaríamos. Por isso, Deus é bondoso e nos mostra uma coisa de cada vez. Ele trata conosco não para nos envergonhar ou nos condenar, mas para nos ajudar a encarar a verdade sobre nós mesmos. E é preciso coragem para fazer isso. Não há progresso enquanto colocamos a culpa em outra pessoa ou nas circunstâncias. Se eu não tivesse tanta pressão, se eu não tivesse esses problemas financeiros, sempre encontramos uma desculpa para o nosso mau comportamento. Mas o ponto central é este: eu preciso assumir a minha responsabilidade. Todos nós compareceremos diante de Deus para prestar contas da nossa própria vida. Como diz Romanos 14, Deus não vai me perguntar sobre você, nem vai perguntar a você sobre mim. Ele vai perguntar a cada um sobre si mesmo. A Bíblia diz que nossas obras passarão pelo fogo e qualquer recompensa que poderíamos receber por algo bom, se tiver sido feito com motivação errada, será perdida. Nós seremos salvos, mas a recompensa será perdida. Não sei você, mas eu quero chegar lá e ver coisas boas. Amém. A palavra diz que olhos não viram e ouvidos não ouviram tudo o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu nem consigo imaginar o que Ele reservou para nós, mas sei de uma coisa: não quero perder nada disso. E parte disso está ligada aos motivos com os quais vivemos aqui. Se eu faço algo bom por você, mas faço apenas para impressionar alguém que está olhando, eu perco a recompensa. E eu não quero perder isso. Por isso, com sinceridade, precisamos examinar nosso coração com mais frequência. Não basta olhar apenas para o que fazemos, precisamos olhar também para por que fazemos. Pode ser muito útil, no fim de cada dia, parar um pouco e se perguntar: no que eu pensei hoje? Para onde a minha mente foi? Porque onde a mente vai, a pessoa acaba indo junto. Amém? Quando somos cristãos mais novos, todos passamos por uma fase em que, cada vez que erramos, ficamos cheios de culpa, às vezes por dias seguidos. Mas a verdadeira maturidade espiritual é entender que as pessoas podem ter fraquezas sem serem perversas. Elas desejam fazer o que é certo. Deus sabe que você quer acertar e Ele lida com você levando isso em conta. Ele vai continuar tratando dos pontos em que você precisa crescer, mas faz isso como um pai amoroso, não como um chefe irritado. Na verdade, uma das marcas de um coração correto é não viver o tempo todo debaixo de culpa e condenação, embora muitas vezes façamos exatamente isso. Ontem eu disse que uma das atitudes de quem tem um coração íntegro é prestar atenção ao que está acontecendo dentro de si. Essa pessoa guarda o coração com cuidado e observa o que se passa por dentro. Ela não vive apenas para parecer bem diante dos outros, nem busca impressionar. Ela entende que, acima de tudo, o que importa é o que Deus pensa. Lembro-me de uma vez em que o Senhor me disse: sua reputação na terra não é tão importante quanto sua reputação no céu. Amém. Deus vê o nosso coração e deseja que ele seja reto. As pessoas podem nos admirar por boas ações e gestos gentis, mas Deus conhece a motivação por trás disso. Se fazemos algo apenas para sermos notados ou elogiados, então a obra não é pura. Nesse caso, não estamos dando de verdade, estamos tentando receber algo em troca. Também falei que um coração íntegro está sempre em crescimento espiritual. E outra característica importante é o compromisso total. Pessoas assim não são comprometidas apenas no domingo de manhã, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Não são fiéis apenas quando estão entre cristãos, mas também quando convivem com quem não crê em Cristo.
Em Apocalipse, Deus diz que prefere que sejamos quentes ou frios e não mornos. Ele afirma que os mornos seriam rejeitados. Isso mostra como esse assunto é sério. Deus quer que sejamos inteiros, completos. Em Romanos 12:1 está escrito: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Isso é algo que exige decisão. Paulo disse: meu propósito determinado é conhecê-lo. Ele escolheu isso como prioridade. Daniel também tomou uma decisão firme quando resolveu não se contaminar com a comida do rei. Ele havia feito um compromisso diante de Deus de se alimentar de maneira simples por um tempo. Existem decisões que chamamos de decisões de qualidade. Sempre digo, é fácil decidir fazer dieta no domingo à noite depois do jantar. Quantos já fizeram isso? Mas a verdadeira prova vem na segunda-feira, por volta das 14h, quando a fome aperta. Aí é que se vê se a decisão foi séria ou não. A Bíblia nos chama a fazer uma entrega consciente do nosso corpo, apresentando todas as nossas capacidades como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional, nossa adoração verdadeira. Às vezes dizemos, mas isso é difícil demais. No entanto, Deus nunca nos pede algo impossível. Tudo o que Ele nos pede, Ele mesmo nos ajuda a realizar. Ele nos dá força para continuar. Mas precisamos estar dispostos a atravessar momentos desconfortáveis, porque nem todo crescimento acontece em lugares confortáveis. Quer a gente perceba ou não, somos bastante apegados ao conforto. Para nós, sofrer às vezes significa ficar 2 horas sem ar-condicionado. Mas vá a uma vila na Índia e pergunte sobre isso, eles provavelmente nem sabem que é ar-condicionado. Por isso, precisamos ter cuidado para não nos tornarmos tão dependentes do conforto a ponto de resistirmos sempre que Deus nos pede algo que envolve sacrifício ou nos impede de conseguir o que queremos. Precisamos lembrar do que Jesus fez por nós. Ele não queria ir para a cruz. 3 vezes pediu para que aquele cálice lhe fosse tirado. Mesmo assim, se fosse a vontade do Pai, ele estava disposto a obedecer. Ninguém gosta de sofrer. Mas, se desejamos a vontade de Deus mais do que o nosso conforto, inevitavelmente passaremos por situações difíceis. E não estou falando daquele tipo de sofrimento extremo que alguns cristãos enfrentam em certos lugares, como perseguição, espancamentos ou tortura. Estou falando de outro tipo de dor, aquela que sentimos quando Deus nos pede algo que não queremos entregar ou quando precisamos abrir mão de algo que gostaríamos muito de manter. Existem processos pelos quais precisamos passar se quisermos crescer. Entenda isso, é impossível amadurecer espiritualmente vivendo sempre na zona de conforto. Vou repetir porque é importante. Não dá para crescer em Deus e, ao mesmo tempo, esperar estar confortável o tempo todo.